Os traços de maior relevo do primeiro século da história americana estão ligados a essas lutas em torno de terras de escassa ou nenhuma utilização econômica. Espanha e Portugal se creem com direito à totalidade das novas terras, direito esse que é contestado pelas nações europeias em mais rápida expansão comercial na época. Holanda, França e Inglaterra. Essa era a galera que estava pedindo o testamento de Adão e Eva. Né? A Espanha regole de imediato pingues frutos que lhe permitem financiar a defesa de seu rico quinhão. Contudo, tão grande é este e tão inúteis lhe parecem muitas das novas terras que decide concentrar seu sistema de defesa em torno ao eixo produtor de metais preciosos, México-Peru. É lá que a Espanha estabelece os vice-reinos. Né? Esse sistema de defesa estendia-se da Flórida à embocadura do Rio da Prata. Ainda assim, e não obstante a abundância dos recursos de que dispunha, a Espanha não conseguiu evitar que seus inimigos penetrassem no centro mesmo de suas linhas de defesa, as Antilhas. Essa cunha antilhana foi de início uma operação basicamente militar. E aí o Celso Furtado está fazendo uma outra nota de rodapé que eu posso citar para vocês de memória, se tratar de uma referência ligada a uma história das Antilhas, né, de Cambridge, certo? Contudo, nos séculos seguintes, ela terá enorme importância econômica, como veremos mais adiante. Ou seja, a Espanha se concentrou na extração de ouro e metais preciosos das Américas. Deixou as ilhas em segundo plano. Né? Coube a Portugal a tarefa de encontrar uma forma de utilização econômica das terras americanas que não fosse a fácil extração de metais preciosos. Somente assim seria possível cobrir os gastos de defesa dessas terras. Ou seja, você precisaria não apenas ocupar o território da colônia, né, ocupar o território estabelecido como uma colônia, como também estabelecer a partir dali uma atividade produtiva que financiasse a sua ocupação. Então aí você já tem o custo da colonização. Claro que a gente lendo isso fica pensando, né? Isso parece muito com. E parece e é, né? O famoso white people problems. Né? Então vamos lá. Este problema foi discutido amplamente e em alto nível com a interferência de gente como Damião de Góis, que viu o desenvolvimento da Europa contemporânea a partir de uma ampla perspectiva. Das medidas políticas que então foram tomadas, resultou o início da exploração agrícola das terras brasileiras. Acontecimento de enorme importância na história americana. De simples empresa expoliativa e extrativa, idêntica à que na mesma época estava sendo empreendida na costa da África e nas Índias Orientais, a América passa a constituir parte integrante da economia reprodutiva europeia, cuja técnica e capitais nela se aplicam para criar de forma permanente um fluxo de bens destinado ao mercado europeu. A exploração econômica das terras americanas deveria parecer no século XVI uma empresa completamente inviável. Por essa época, nenhum produto agrícola era objeto de comércio em grande escala na Europa. O principal produto da terra, o trigo, dispunha de abundantes fontes de abastecimento dentro do continente. Os fretes eram de tal forma elevados em razão da insegurança no transporte a grandes distâncias que somente os produtos manufaturados e as chamadas especiarias do Oriente podiam comportá-los. Demais, era fácil imaginar os enormes custos que não teria de enfrentar uma empresa agrícola nas distantes terras da América. É fato universalmente conhecido que aos portugueses coube a primazia nesse empreendimento. Mais uma referência para o Celso Furtado para reforçar esse caráter da primazia, né? Da empresa agrícola.
Se seus esforços não tivessem sido coroados de êxito, a defesa das terras no Brasil ter-se-ia transformado em ônus demasiado grande. E excluída a hipótese de antecipação na descoberta do ouro, dificilmente Portugal teria perdurado como grande potência colonial na América. Aí, Celso Furtado está explicando mais ou menos o volume de renda gerado pelo empreendimento agrícola português em diferença ao volume extraído pelos espanhóis. Então, esse primeiro capítulo do Formação Econômica do Brasil, ele é um daqueles capítulos que não envelheceram tão bem quanto os demais. Mas é interessante que muitas das teses que aparecem nele ainda são bastante relevantes hoje, dentro da historiografia econômica. Esse é um capítulo muito interessante também para a gente perceber qual é a embocadura que o Celso Furtado adota. A gente não pode esquecer que ele está escrevendo uma tese de doutorado. Esse material é baseado na tese de doutorado dele. E ele está usando uma historiografia basicamente europocêntrica para isso. O que também serve para a gente entender um pouco das raízes da ideologia do desenvolvimento, o desenvolvimentismo. Do quanto ele carrega dentro de si, por mais que nós vejamos as excelentes intenções dele, de orientalismo, de europocentrismo, de xenofobia, do industrialismo e outras coisas. Mas, enfim, isso são só provocações aqui.